Pessoal, aqui é o Evandro do Eu Quero Vir para o Japão. Hoje, né, vamos dar sequência a mais dicas, né, para as pessoas que vêm do Brasil para cá, né, para trabalhar no Japão, para ficar conhecendo mais de como que é, o que acontece por aqui, né? Hoje também estou a caráter, estou trabalhando, certo? Bom, o ponto principal que você tem que tomar ciência, né, quando você está vindo para cá, certo? É que você vai entrar numa coisa já padronizada, certo? Então, você vem do Brasil para trabalhar como mão de obra, certo? É uma mão de obra não especializada, é o que a maioria dos brasileiros e alguns outros estrangeiros vem fazer aqui no Japão, certo? E se você não se preparar, dificilmente, né, você vai conseguir furar, tá, esse esquema de mão de obra não especializada. Então você vai chegar do Brasil, vai começar a trabalhar e vai ficar assim para sempre se você não se preparar. De preferência, que você se prepare, já venha preparado do Brasil, né? Qual o ponto sempre que eu toco nesse assunto? Tente aprender o idioma, já que você vem para o Japão, né, independente, né, de quanto tempo você pretenda ficar aqui, vai aos poucos aí aprendendo a língua japonesa, ler, falar, né, escrever, pelo menos o mínimo possível, certo? Então, qual que é o esquema que existe aqui? Então, você vai vir por empreiteiras. As empreiteiras, né, são empresas que terceirizam, né, os serviços nas grandes fábricas aqui, né, indústria e diversas outras atividades, né? A mão de obra aqui no Japão, a mão de obra, principalmente a mão de obra não especializada, né, é o que realmente está em falta, sempre teve em falta, né? Caiu um pouco, mas ainda é necessária essa mão de obra para manter, né, suprir a demanda aqui de serviços aqui no país, certo? E a tendência é que isso aumente com como falar, com é, a queda, né, da população japonesa, que está previsto isso aumentar, né, que a população vai envelhecer não só aqui no Japão como em outros países. Certo? Então, desde o início do movimento de Kasegi, né, como sempre nós tocamos no assunto, né, essa era uma mão de obra que precisava ser de imediato, né, uso. Então, não tinha tempo de preparar pessoas para trazer pessoas especializadas. Então, realmente o que precisa aqui é a mão de obra não especializada, certo? Então, você vai vir para cá para ser uma mão de obra não especializada. Lógico, né? Com o tempo que passou, né, desde do início, né, do movimento de Kasegi aqui para o Japão, que várias pessoas tomaram outro rumo, né? O importante é sempre esse, é você se preparar. Então você vai vir aqui, você vai vir por uma empreiteira. O esquema das empreiteiras vai colocar você em diversas fábricas. Aí você não vai ser funcionário dessa fábrica que você está sendo indicado a trabalhar, né? Essas empreiteiras têm contrato com diversas empresas, certo? E funciona da seguinte maneira: você é funcionário da empreiteira em termos que, se você for verificar, né, você faz um contrato. Geralmente o que está acontecendo por aí, as pessoas fazem contratos mínimos, né, de um mês, 2 meses, 3 meses, até de um mês, certo? Eu não, houve uma certa mudança agora no para quem está vindo do Japão para cá, de algum tempo para cá, que está sendo exigido, né, que a pessoa tenha pelo menos contrato de um ano, certo? Alguns, não sei como algumas empreiteiras estão conseguindo trabalhar, né, com esse novo sistema, certo? Mas o importante, né, é que você não tenha as garantias como em termos até existir essas garantias dos funcionários diretos das empresas, né? Mas você trabalha. Qual que é o ponto principal de uma empresa contratar uma empresa terceirizada e colocar esses funcionários para trabalhar? Porque ele não precisa ter responsabilidade praticamente nenhuma com os funcionários. A responsabilidade da empresa que colocou esses funcionários para cá. Então, a qualquer momento, certo? A empresa principal que está contratando o serviço, ele pode pedir para trocar o funcionário, coisa que é muito difícil se ele colocar um funcionário direto, certo? Por exemplo, aí no Brasil fala-se muito, né, de terceirização, que vai ser um mal, etc e tal, mas eu acho que é uma coisa necessária, importante. Por que você está vindo trabalhar aqui no Japão? Porque aqui a mão de obra é terceirizada, tu deu essa oportunidade para você. O importante não é a mão de obra terceirizada, é você, né, exatamente descobrir o que você quer fazer, como que você vai planejar para sua vida e você se basear nisso daí para trabalhar, seja aqui no Japão, seja no Brasil, né, independente de se é terceirizado ou não. O importante sempre, né,
O importante para você é se dar bem em qualquer coisa que você faça, é você se programar. Então é importante que você se programe. Para você não cair aqui, né, naquela via que muitas pessoas caíram. Né? Tudo bem, você ganha um salário aqui, dependendo da quantidade de quanto seja esse salário por hora, né, das horas extras, várias condições, você pode ter um bom salário, mas esse bom salário, né, se você for medir do que você está fazendo, do tempo que você vai passar aqui no Japão, o tempo, né? Se você for levar em consideração a extensão de tempo, pode ser que isso não signifique muita coisa, né? Porque você pode gastar, não ter ao longo tempo, né? Isso também não ser muito proveitoso para você. Você vai gastar hoje numa situação pode que estar confortável, mas daqui a algum tempo, dependendo do que aconteça, você pode estar numa situação difícil. Então, o importante é seja o que for fazer, você se programe. Né? Então, o ponto principal é você se especializar em alguma coisa. Já que você veio para o Japão, você vai passar algum tempo, é o primeiro ponto, né? O idioma. Eu sempre vou tocar nessa língua, nesse ponto, né? Aprenda o idioma. Não vem aqui, tem tradutor, tem isso e aquilo. Não, que se você quando você sabe, né? Quando você começa, né, a ser independente dessas pessoas que trouxeram você para cá, né, a situação fica diferente para você. Um exemplo que eu posso falar de quando eu cheguei aqui, no primeiro mês, né, eu cheguei naquela época, podia vir com visto de 90 dias, foi no meu caso que não era descendente, eu vim, né, minha esposa e minha filha vieram com um visto de 3 anos, mas eu vim com visto de 90 dias apenas. Naquela época era possível isso, né? E na última hora que eu fui requerer o visto com 2 dias, teve alguns problemas. Mas o importante não é isso. Depois deu tudo certo, hoje eu tenho visto permanente, etc. Não é esse o problema. O problema é que, como eu não entendia nada a firma que preparou todo o processo para renovar o meu visto. Eles também não entendiam nada. Então, chegando lá na imigração, né, em 1992, em dezembro, né, faltando alguns dias para vencer o meu visto, eu vi que eles não entendiam nada. E foi preciso, eu mesmo sem saber falar nada, né, naquela época já tinha tradutores lá dentro da própria imigração, então eu consegui fazer tudo que foi necessário. Então, a partir daquele momento, eu decidi, né, que eu não deixaria nada por conta das empresas, que tudo eu me dedicaria, né, a fazer por minha própria conta, né? Então, logicamente, algumas pessoas pensam dessa maneira, a grande maioria começa, né, a tomar consciência desse ponto, mas não só em relação à questão de documentação, não, mas a questão, né, da sua sobrevivência aqui mesmo no Japão. Se você vai voltar para o Brasil, se você vai continuar aqui no Japão, então se programe, né, para que você possa ter a melhor experiência possível. Certo? Então, se você vai ficar no Japão, aprenda várias coisas para que você possa fugir, né, desse esquema de empreiteira, de não ser funcionário direto, você ter que precisar apenas poder trabalhar apenas por empreiteira, né? Nós vamos tocar mais adiante, né, na sequência desse vídeo aqui, sobre, né, o que seria, né, como você poderia, o que você poderia fazer, né, o que seria você furar esse bloqueio, né, de ficar trabalhando para sempre em empreiteiras aqui no Japão, né? Poder sair desse esquema. Então, até o próximo vídeo.